certinho. Então, vamos lá. Comecei a gravação da aula, tá? Depois o aluno que não conseguiu entrar, ele consegue acessar, consegue ver direitinho, tá? Deixa eu dar uns recadinhos para vocês antes de mais nada. Bom, vou explicar a matéria para vocês agora, né? A parte de fenômenos naturais e impactos ambientais, que está no LIP da página 24 até a página 27. Lá vocês têm o texto na íntegra. Vocês já podem até pegando o LIP na página 24, abrindo, para acompanhar a minha explicação, tá bom? Hoje vocês têm uma lição de casa, que é a liberação das trilhas do positivo ON. Essas trilhas já estão liberadas há dias aí, tá? Só que eu coloquei como lição de casa hoje e vocês deverão fazer até o final desse mês, tá? Eu liberei essas trilhas para que elas encerrem no dia 30. Então, vocês precisam fazer essas trilhas antes do dia 30. Depois elas fecham e aí o aluno não vai fazer mais. Vai ficar, mesmo que depois ele venha a fazer, que eu venha a liberar só para ele ter uma avaliação do que ele aprendeu, não vai contar ponto. Tá? Como isso está valendo ponto de lição, então não deixem de fazer essas trilhas. O conteúdo das trilhas tem a ver com o que a gente já estudou, tá? Então, tem a ver, né, com aquela parte lá de biomas, distribuição ali das espécies e essa parte que nós vamos ver hoje. Então, não deixem para a última hora, tá? Façam essas trilhas para já ficar tranquilo. Outra coisa, qualquer lição que vocês tenham que me entregar, para quem já viu o roteiro todo da semana, percebeu que no dia 18, como lição de casa, vocês têm uma folha anexa, uma atividade para fazer, fotografar e me enviar. Eu coloquei para vocês no roteiro o seguinte e-mail para o envio: nascimento@luterano.com.br. Na hora que eu digitei, eu acabei colocando como Nascimento, mas é Adriana Nascimento. Se vocês mandarem só por Nascimento, ele vai voltar, tá? Então, eu já coloquei essa mensagem no Teams, não sei se vocês viram, tá? Mas o e-mail que vocês precisam fotografar e me enviar, tá? É adriananascimento@luterano.com.br. Eu não coloquei o Adriana na frente, senão não chega até mim. Eu já estou recebendo alguns, tá? Já vi que esses e-mails chegaram. Eu ainda não computei os pontos, por isso que eu não escrevi ainda recebido, tá? Só de um aluno do 6º ano que me mandou anteontem é que eu já coloquei o recebido. Os de ontem eu ainda não marquei os pontos, tá? Mas não esqueçam, é para enviar para adriananascimento@luterano.com.br. Tudo bem, pessoal? Porque senão não chega até mim, eu não tenho como marcar o ponto. Vocês entenderam? Tudo bem? Sim ou não? Pode abrir o microfone. Sim. Sim. Então tá ótimo, tá? Então enviem para o e-mail certinho, porque fui eu que acabei faltando o Adriana na frente, tá bom? Bom, vamos lá então. Pegando aí página 24 do LIP de vocês, fenômenos naturais e impactos ambientais, né? Tá? Pegaram? Vamos lá, então. Aqui vocês têm, né, um mapa mostrando aí, né, as zonas sísmicas e vulcânicas. Que página? Página 24 do LIP. Tá bom? Obrigada. De nada. Então vamos lá. Pessoal, os impactos ambientais, né,
eles compreendem, significam todas aquelas ações no meio ambiente que acarretam alguma consequência para os seres vivos, tá? Então, nós definimos aí impactos ambientais dessa forma, né? Ações, coisas que acontecem no meio ambiente aí e que geram alguma consequência aí, né? Isso tudo pode ser causado por fenômenos naturais, né, como vulcões, terremotos, tsunamis, né, tempestades, né, como também pelas atividades humanas, as queimadas, os desmatamentos, né, a poluição, contaminação, mineração, enfim, todas aquelas ações feitas pelo homem e que a gente sabe que acaba comprometendo a qualidade de vida que nós temos, né, que interfere e muito no ambiente que nós temos, né? Então, começando aí pelos fenômenos naturais, se a gente pega a parte de vulcões, vocês têm aí, deixa eu pegar aqui, na página 25, vocês têm até um esquema aí de um vulcão, né, mostrando como acontece essa erupção, como acontece essa saída aí, né, da lava, ou seja, o magma, que é o que está lá no fundo, e a sua saída, né? Então, a gente vê que, a gente sabe que os vulcões, eles surgem sempre em regiões próximas ao limite entre as placas tectônicas, né? Pode se localizar aí na superfície terrestre, né, ou no fundo dos mares. Então, quando essas placas tectônicas elas acabam abrindo um pouquinho, esse magma que está lá no fundo, ele acaba subindo, ele acaba saindo por essa abertura, né? Essa liberação, então, de magma e de outros materiais, como as rochas, gases, caracteriza a erupção vulcânica. Eu não sei se quando vocês estavam no Fundamental 1, vocês fizeram aquele experimento de fazer, né, colocar uma garrafa. Nós íamos fazer isso se nós estivéssemos em aula presencial, né? Eu iria pedir para vocês se dividirem em grupos, aí vocês iam pegar uma garrafa PET, pode ser aquela menor de 600 ml, tá? Colocar a garrafa, pegar argila ou barro, moldar em volta da garrafa, fazer como se fosse um vulcão mesmo, né? Uma montanhazinha ali. Daria para colocar até bonequinhos em volta, arvorezinhas, fazer como se fosse lá uma cidade normal. Dentro dessa garrafa, a gente coloca bicarbonato de sódio, coloca coloral para dar aquele aspecto avermelhado ou qualquer corante vermelho e a gente joga vinagre. Aí o que acontece? O vinagre vai reagir com o bicarbonato de sódio e ele acaba subindo, simulando uma erupção vulcânica. Nós vamos fazer isso como aula prática no colégio. Como não dá para a gente fazer no colégio, se vocês quiserem, vocês podem fazer em casa, que é bem interessante, tá certo? Bom, oi. Desculpa te atrapalhar. Imagina. Porque eu acho que a 23 você não corrigiu ainda, ou você já corrigiu? Página 23. É uma atrás. Deixa eu olhar aqui no meu... A correção era no vídeo que você passou semana passada. Isso, exatamente. Foi dia 22, 23 e dia 30. Eu gravei essa correção. Isso. Algumas correções eu faço ao vivo com vocês e outras eu gravo. Na semana que caem muitos roteiros, enfim, na hora que eu faço a organização da aula, algumas correções eu faço com aula gravada, tá? Já deve... Imagina. Já deve estar lá. Tá lá, não tá? Porque eu já mandei pra lá. Tá bom, vou ver lá. Tá, Jó? Obrigada, Pro. Nada. Bom, a
lava que sai ali, ela destrói tudo que tiver ao caminho dela, né? Ela altera todo o ambiente, as paisagens, tudo que tá lá. Depois que ela se resfria, que ela fica durinha, né? Que ela se solidifica, ela forma um solo extremamente rico em minerais. Então, aquele material que sai, tá? Depois que ele vai se estabilizar e tudo mais, a gente acaba tendo um material ali, um solo muito rico, né? Mas qualquer proximidade a vulcão é um local assim perigoso, né? Porque quando o vulcão entra em erupção, como é que fica, né? Então tem que tomar muito cuidado. A gente vê às vezes até em filmes, né? Aqueles vulcões entrando em erupção, aquela coisa toda. Então tem que tomar muito cuidado, né? Com esses vulcões ativos, tá certo? Bom, tudo bem com essa parte de vulcões? Deu para entender esse esqueminha da página 25? Tudo bonitinho? Sim. Tá bom. Aqui vocês têm logo abaixo, né, mostrando aquele experimento que eu acabei de falar para vocês. Se alguém tiver o material em casa e quiser fazer, fica bem legal, tá? Não vai valer ponto, vocês não precisam fazer para me mandar nada, é apenas como curiosidade, caso vocês queiram e tenham o material, tá? Não quero que ninguém saia para comprar nada, não tem necessidade. É só se vocês quiserem, tá? Porque o que vai acontecer aqui no experimento é o que a gente acabou de explicar, tá? Então aqui tá explicando direitinho como é que faz. Página 26, terremotos e tsunamis, né? Os terremotos ou abalos sísmicos, né? Tanto faz, eles acontecem quando nós temos o choque entre as placas tectônicas, causando aquele tremor no solo, né? Aí nós temos aqui uma imagem, né, mostrando o deslocamento dessas placas tectônicas, né? Falhas geológicas podem causar terremotos, né? Então nós temos aqui o hipocentro ou foco do terremoto, que é o ponto onde ele se origina, onde ele começa. Depois nós temos o epicentro, que é o local que fica na superfície ali da crosta terrestre, onde ele é sentido com mais intensidade, porque ele acontece lá no meio, aí ele vai subindo, tá? Aí lá em cima é que a gente percebe esse tremor aí com muita intensidade, tá? Quando isso acontece lá no fundo do oceano, né, os terremotos eles são chamados de maremotos, porque estão acontecendo lá embaixo da água, né, podendo causar aí os tsunamis, né, que são aquelas ondas gigantescas, porque esse tremor lá no fundo das águas, ele acaba vindo para cima, né, ele acaba sendo sentido ali na superfície, formando aquela onda gigante, né? Nós tivemos aí casos aí de tsunamis, né, em vários pontos aí do mundo aí, tá? Então, sempre quando acontece na água, tá? Então, o terremoto, terra, maremoto, claro, mar, água, podendo causar os tsunamis aí, tá? A gente tem até aqui uma imagem, né, da formação do tsunami. Olha aí que onda enorme, deve ser uma coisa terrível, né? Você tá num local, numa cidade, uma onda imensa engole tudo, né? Parece coisa mesmo de filme, né? De ficção científica, mas pode acontecer sim, tá certo? Isso em locais onde a gente tenha essa propensão, tá certo? Tanto os terremotos quanto os maremotos, os tsunamis, graças a Deus por aqui a gente não teve problema com isso, tá certo? Muito bem. Agora, vocês têm na página 27, atividades humanas e impactos ambientais, né? Então, a gente vê aqui uma imagem da destruição da floresta amazônica. Essa foto é do início de 2016, ou seja, há 4 anos atrás.
Então, com certeza, hoje o negócio está pior, né? Porque olha só que foto horrível, né? A destruição ali, a degradação de muitas áreas, né? Abaixo a gente tem também aqui a captura de animais, né? Animais silvestres e tudo mais. Olha só, todos amontoadinhos ali, né? Não tem espaço para eles e eles ficam assim para serem conduzidos para outras partes, desde que são pegos, né? Para serem levados para outras partes, para serem vendidos, né? Muitos morrem no caminho, é uma judiação. Então vamos lá. Atividades humanas, né? Algumas atividades aí que a gente chama de antrópicas, elas vão afetar, obviamente, né, de forma negativa o ambiente, causando aí graves impactos, né, a todos os ecossistemas que nós temos, né, ocasionando aí uma perda de habitat desses seres vivos, porque quando você destrói o ambiente, você está destruindo o local de moradia dessas espécies. E existem espécies que só sobrevivem naquele local. Quando você destrói esse habitat, essas espécies não conseguem sobreviver em outros pontos e elas acabam então entrando ali para a lista de extinção. Algumas até conseguem sobreviver em outros pontos, mas elas têm uma mudança, uma alteração muito grande de comportamento, não conseguindo se reproduzir. Então, aqueles exemplares que nós temos sobrevivem, mas depois vão ficar velhinhos e vão morrer. E não vão deixar descendentes para perpetuar a espécie. Então, isso também, esse é um grande problema, né? A gente pega, inclusive, os animais do zoológico. Os animais do zoológico estão lá, confinados, estão recebendo comida, estão recebendo água, mas a reprodução deles, o comportamento fica muito comprometido, porque eles estão fora do ambiente natural deles, apesar de eles recriarem ali naquele recinto, mas é muito diferente do que eles estarem soltos no ambiente. Então, muitos têm uma dificuldade grande de reprodução. Tanto é que quando algum animal do zoológico se reproduz, é motivo de divulgarem na televisão, nos jornais, é um acontecimento, porque não é uma coisa fácil acontecer, né? Aqui nós temos vários tipos de impacto, né? O desmatamento ou a fragmentação das florestas, né, fazer com que elas comecem a ficar não como um ambiente total, mas com partes por conta do desmatamento que vai acontecendo. A poluição, né, poluição da água, poluição do ar, poluição do solo, isso afeta demais os seres vivos, demais, né? As queimadas, que quando você queima uma área muito extensa, né, para de repente fazer criação de gado, né, a pecuária, ou então para construir determinados empreendimentos, enfim, qualquer coisa que você vá destruir uma mata, que você vai queimar um local. Quando você queima, você destrói toda a vegetação que está ali, os animais que nem sempre conseguem ser retirados da área, e quando conseguem são os maiores, os outros não. Você queima todas as partículas de matéria orgânica do solo, fazendo com que esse solo fique improdutivo para o plantio. Então, quando você faz uma queimada, você destrói os seres vivos que estão ali naquele solo, né? E também essas partículas fazendo com que o solo fique infértil. Introdução de espécies exóticas e invasoras. O que acontece em relação a isso? Quando uma espécie ela é colocada num determinado local e ela não é comum desse local, ela vem de fora, ela pode causar muitos problemas aí, né? Quando você coloca uma espécie que você não tem um total conhecimento sobre o comportamento dela, essa espécie ela vai vir para um local novo, onde provavelmente ela não tenha predadores, então ela vai
se reproduzindo, se reproduzindo. Se ela tiver alimento e não tiver predador, ela começa a se reproduzir e o número de indivíduos vai se tornando muito grande. Se ela for predadora de alguma espécie nativa, então o que acontece? Comida em abundância e falta de predador para ela faz com que ela vire uma determinada praga ali, né? Ela vai começar a se reproduzir de uma forma descontrolada ali, o número de espécies, depois você não tem como controlar isso, porque todas as espécies, elas têm ali, elas entram numa cadeia alimentar, né? Então, algum ser vivo se utiliza desse, ele se utiliza de um outro e assim vai indo, sejam plantas, animais, enfim, tá? Agora, quando você coloca uma espécie invasora, uma espécie exótica diferente, você não sabe o que vai acontecer, né? Se ela não tiver nenhum predador, ela vai ter um aumento imenso ali na taxa de indivíduos, né? E se eles se alimentam de uma outra espécie nativa, com o aumento deles, o que acontece com essa espécie nativa? Uma diminuição drástica. Então, a gente tem um desequilíbrio muito grande aí. No livro de vocês, eles citam o exemplo das árvores de eucalipto encontradas no Brasil, né, que são exóticas, pois são provenientes da Austrália. O eucalipto, ele é uma árvore, é um vegetal que ele libera uma substância no solo que faz com que nenhum outro indivíduo de outra espécie cresça ao seu redor. Então, quando se faz plantação de eucalipto, é só eucalipto que você tem, tá? Os outros eucaliptos conseguem sobreviver, mas outras espécies não. Então, quando você encontra campos de eucalipto, você não consegue plantar outras coisas ali, né? Por causa dessa substância que é eliminada no solo e que não deixa outras plantas virem ali para aquela região, sobreviverem naquela região, tá? Algumas espécies exóticas, elas têm potencial para serem invasoras, né? Ou seja, elas vão se adaptar às condições do ambiente no qual elas estão sendo inseridas, vão se reproduzir, vão se dispersar, competindo com as nativas, é aquilo que eu falei para vocês, ou se alimentando delas, podendo levar essa espécie nativa à extinção, né? Nós temos a exploração excessiva dos recursos naturais, né? Ou sobreexploração, também dá para usar esse nome, né? É a captura dos organismos de diferentes espécies silvestres ali em quantidades muito maiores do que eles conseguem se reproduzir. Então, começa a ter uma diminuição no número desses indivíduos aí, né? A gente pode mencionar a pesca aí em escala industrial do atum, né? Em alto mar, que está sendo reduzido demais ali, né? Porque eles estão tirando mais do que o animal está conseguindo se reproduzir para repor esses peixes que estão sendo capturados, que estão sendo pescados. Então, quando você tira mais do que reproduz, você começa a ter uma diminuição muito grande aí. E por fim, o tráfico de animais silvestres, que é aí a imagem que nós temos aí dos animais aí capturados, né, de uma forma aí, né, muito cruel, né, confinados em locais onde eles não têm espaço. Muitas vezes essas gaiolas, elas são colocadas muito próximas umas em cima das outras e não há nem ventilação para esses animais. Quando o transporte da onde eles são capturados até o local onde eles precisam chegar leva muitos dias, muitas horas de viagem, muitos morrem, né, por falta de água, por falta de comida, por falta de ar mesmo, né? Então, cada 10 animais capturados, de repente, nem a metade chega vivo e em condições boas, né,
ao destino. Então é uma coisa muito cruel. Então, assim, nós não devemos de forma alguma comprar animais silvestres, porque isso aumenta esse tráfico. Quanto mais as pessoas compram, mais eles fazem isso. Se ninguém comprar, eles não têm para quem vender, né? Existem casos de pessoas que têm animais silvestres, mas que têm autorização para isso, né? Existem pessoas que têm sítios, chácaras ou até casas grandes e que compram algumas aves assim, mas elas precisam ter uma autorização do IBAMA, elas precisam fazer, eu conheço uma pessoa que precisou fazer isso, né? Porque acabou comprando um casal de aves exóticas, mas comprou com autorização do IBAMA. Essa pessoa teve que fazer um curso no local, isso na época, isso foi há muitos anos, né? Teve que fazer um curso no local para aprender como cuidar, como tratar, montou assim um recinto enorme, tá? Não era um local que o animal ficava ali confinado, que não conseguia voar, não, as aves conseguiam voar dentro desse recinto. Eles foram até lá fiscalizar o local para ver se estava dentro das normas, e aí eles deram uma autorização para que essa pessoa comprasse e pudesse criar esses animais na casa. Esses animais duraram vários anos, depois acabaram morrendo, né? Não reproduziram. Era um casal, né? Não reproduziram, mas a pessoa conseguiu manter por muitos anos, mas assim, dentro de uma rigorosa fiscalização. Mesmo assim, não é legal, né? Eu acho que esses animais, eles precisam ficar no habitat natural deles, lá bonitinhos, sobrevivendo livres na natureza, né? Mas infelizmente muita gente compra, então isso aumenta esse tráfico de animais. Certo, gente? Alguma dúvida? Alguém quer fazer alguma pergunta? Pode abrir o microfone e perguntar. Não? Entenderam tudo? É bem facinho, né? É um texto bem tranquilo aí, né? Bom, pessoal, vocês têm então a lição de casa, né? As trilhas do positivo, e para hoje vocês têm o roteiro, que são as atividades da página 28 daí do livro, né? E também eu marquei para vocês fazerem página 29, o mais zoom. Como que vocês vão fazer a página 29? Vocês vão ler esse texto, que é muito interessante, vulnerabilidade ambiental, desastres naturais ou fenômenos induzidos. Vocês vão ler esse texto, vocês vão responder as 3 questões que estão aí no caderno de vocês, tá? Identifica lá no caderno, página 29, mais zoom. Número 1, põe só a resposta. Número 2, resposta. Número 3, resposta. Não precisa copiar a questão nem nada, mas identifica direitinho qual é a página, tá? Lembrando, então, mais uma vez aí, que qualquer atividade que vocês tenham que me mandar, nos próximos dias vai ter uma atividade anexa que vocês vão precisar fotografar e me mandar. É para mandar para adriana.nascimento@luterano.com.br, tá? Não esqueçam disso. Eu vou parar a gravação e vou ficar com vocês aqui para a gente tirar alguma dúvida ou conversar um pouquinho, tá?